que é o futuro do varejo. E a gente vem discutindo com uma série de clientes nossos e outros parceiros que não é tão importante a discussão do formato que define o futuro do varejo. Mais importante é a concepção de que a atividade do varejo está se redefinindo. Historicamente, o varejo era uma atividade onde o que se fazia era estabelecer um ponto de venda, obviamente físico, ultimamente, obviamente, você tem outros formatos, mas historicamente físico, que vendia ou comercializava algo para clientes que lá iam fazer suas compras. A definição mais razoável para varejo, que começa a se desenhar daqui para frente, é que varejo é a relação de alguma marca com algum consumidor em algum processo transacional, ainda que seja de proposta de valor, ainda que seja de produto. Varejo não é mais B2C, ou não será mais B2C. Não será mais B2B2C. Varejo será qualquer transação de uma marca para qualquer consumidor, em qualquer formato, e essa transação não necessariamente é um produto, não necessariamente ela é financeira. Aumenta sensivelmente o espectro da definição do que é varejo como atividade, porque varejo passa a ser de fora para dentro, passa a ser conhecer profundamente o outro para definir quem eu sou. Não é mais uma atividade de empurrar. Eu vou fazer uma pergunta muito ampla para os dois convidados. Eu vou começar pelo Ivan. Quando você está pensando no Boticário como referência de varejista em larga escala, multiformato de produtos de cosméticos, higiene, beleza, enfim. O que você entende por consumidor e como é que você entende o chegar nesse consumidor? Qual é a visão do Boticário em relação a esse processo de go-to-market? Como é que se define esse processo de go-to-market? Acho que uma das leituras principais que a gente tem no Bot hoje, como filosofia, é uma leitura de aspiração, é filosófica mesmo. É o entendimento de que os indivíduos estão se tornando heróis sociais, né? O protagonismo, de fato, está passando de uma forma muito rápida de agrupamentos de indivíduos, de agrupamentos de empresas, de marcas, para o próprio indivíduo. Então, o que ele quer passa a ser mandatório. A gente tem discussões de performance marketing, né, muito presentes no Boticário, se vale a pena fazer uma campanha XPTO de uma linha de maquiagem Intense ou Make Be, ou se vale a pena pagar uma quantia proporcional à La Rouge para que ela diga que ela está usando a maquiagem Intense ou Make Be. Isso tem uma mudança de eixo muito radical. Quando você fala de traduzir tudo isso num formato físico de varejo, com 3.500 lojas espalhadas de Manaus ao Rio Grande do Sul, é uma tarefa hercúlea, né? Falava com a Beth Furtado, a gente colocou um modelo de lojas há pouco tempo para rodar, esse modelo entrou no comecinho de 2013, e a gente já olha para o padrão arquitetônico e fala, putz, ele está defasado em uma série de aspectos. A gente não sabe dizer se os padrões arquitetônicos vão durar 4, 5 anos como eles duravam no passado. E como é que você estabelece essa relação com um franqueado, onde você precisa também entregar um formato de negócio e acordar com ele prazos compatíveis de investimento e retorno, torna essa equação bastante difícil. No meio desse caminho, a gente, por entender que o herói social ou o protagonista é o indivíduo, o Boticário começou a trabalhar no canal de venda direta, um canal até então mais proprietário, por assim dizer, de Natura e Avon, né? E entrou com a marca O Boticário no canal de VD através do franqueado, num modelo também completamente inexistente até então. Então, tudo que diz a lógica de venda direta são o menor número de CDs possíveis, né, para você poder atingir o país inteiro. E o Bot faz isso através de franqueados, com a capilaridade dos quase 1.000 operadores que temos na rede, com mini centrais atendendo ali pontualmente a revendedora.
Por outro lado, o quão legítimo é você ter uma pessoa do seu círculo social, da sua rua, do seu bairro, falando da marca para uma pessoa que ela conhece. Tem muito a ver com o que você falou de empurrar. Dentro de uma loja, está tudo lá estabelecido num palco, mas num palco em alguns momentos não real. Ali é o templo do consumo, mas o templo do consumo, a gente não está em templos a todo momento da nossa vida. E lá no templo tem a consultora, ela está cheirosa, ela está maquiada, ela está bem treinada, ela sabe falar sobre famílias olfativas, ela sabe falar sobre categorias de produtos. A gente trata o consumidor, e aí eu falo consumidor, não é só a relação compra e venda, tá? Qualquer pessoa hoje conectada à internet é um possível consumidor meu, ou pode ser, será, já foi, ele vai ter acesso à Netshoes. Então, como eu trato essa relação, sendo ela numa tela de um computador, né? Então, nós temos um desafio constante, que é entender os desejos desse consumidor para oferecer o produto que ele quer, ou para tentar levar essa melhor experiência para ele, que não necessariamente é uma experiência de compra, tá? A gente já teve casos, nós temos consultores esportivos conectados ao chat. Então, hoje, eu tenho educadores físicos que respondem dúvidas de consumidores. E eu lembro que uma vez um consumidor, ele queria comprar uma esteira e ele achou que a mais cara, obviamente, era melhor para ele, porque ele foi muito pelo preço. E o nosso consultor esportivo fez ele mudar de ideia, porque ele entendeu o que ele ia fazer com aquela esteira. Era para casa, não era. Ele ia usar no prédio dele e ele ofereceu uma esteira mais barata. Então, eu vejo essa mudança na relação do varejo. O varejo tradicional, em que a importância é só a transação, eu acredito que não faça mais sentido. As empresas precisam mudar o modo que eles tratam essa relação e, principalmente, essa relação one-to-one, com o consumidor. Cada consumidor, para nós, tem que ser identificado, tratado. Eu preciso conhecer ele profundamente, independente do canal que ele está interagindo. Cada vez mais as transações vão estar fora das empresas e nos consumidores usuários. E isso acontecendo, você está cada vez mais distanciando o consumidor da sua dinâmica de operação. Portanto, o que sustentará a relação é a proposta de valor. Pergunta objetiva, se é que vocês refutam ou não essas conclusões. Proposta de valor é o quê? Segunda questão ligada à primeira. Essa palavrinha mal definida, chamada experiência, significa e se faz como? Graciela. Eu posso citar vários exemplos de experiência, porque a gente foca muito nisso. E o que é experiência, né? Uma vez que eu já levo facilidade para o consumidor, porque eu estou no online, ele não precisa pegar o carro e sair procurando um produto, ele tem facilmente como comparar o produto e baixar o manual daquele produto. Então, em 5 minutos, ele sabe mais do produto do que eu, do meu portfólio, né? Porque ele tem a internet a seu favor. Então, o que é essa experiência, né? Eu entendo como levar o algo mais para aquele consumidor. É aquela lembrança que ele vai falar, a Netshoes me proporcionou isso, ou o Boticário me proporcionou isso. E ele não está falando do produto em si, ou de que ele recebeu o produto no prazo, ou que ele pagou o melhor preço. É o que foi envolvido naquela transação. A gente teve recentemente, eu acho que eu posso citar um case, até para tangibilizar Acho isso, ótimo. porque a experiência é algo intangível, né? Cada um pode receber ela de uma forma. No ano passado, a gente lançou uma ferramenta, né, que chama Full ID, para os times amadores fazerem o seu uniforme profissionalmente na Netshoes. Então, ele entra lá, ele submete, ele faz um upload do brasão do time dele, ele cria o nome e ele escolhe todas as camisas do time, desde o goleiro até o atacante, personaliza e a gente entrega o uniforme pronto. A gente pegou um dos primeiros times que usaram a nossa ferramenta e, sem eles saberem, o time se chama Six Team, é lá do Rio de Janeiro.
a gente pegou, descobriu quando o Six Team ia jogar e a gente levou uma torcida organizada. O vídeo está no YouTube, está rolando. A gente não esperava que ia ter essa repercussão, porque o que a gente queria era agradecer eles de terem usado a nossa ferramenta e saber se eles tinham sentido essa questão da experiência, de ter feito o uniforme profissionalmente como um clube grande. E foi sensacional, porque chegou uma baita torcida organizada no jogo, e ficou batucando, e falava Six Team, incentivava eles ganhar o jogo, ficaram super emocionados. Então, isso é que eu atribuo do levar algo mais. Para mim, a transação em si foi, claro que ele fazer 10 camisas saiu muito mais barato do que eu levar um time para ele. Mas, com certeza, esses caras não esquecerão nunca mais a Netshoes. Pegando esse exemplo, é difícil que eu vou falar. Em 3 palavras, qual é a proposta de valor da Netshoes? Experiência, consumidor e terceira. Nós estamos falando de uma empresa de 1 bi. Mais de 1 bi. É isso. Esse é o cenário do mercado hoje. E ela sabe 3 vezes mais do que a maioria dos varejistas. É muito difícil, muito difícil isso que a gente está falando, porque a gente está do outro lado da mesa também. E a gente também não se comporta mais como consumidor do jeito que se comportava. E esse exercício ele é muito importante para a gente perceber que uma série de coisas que a Netshoes faz, que é fantástico, que é referência no Brasil e fora do Brasil, estão ancoradas numa sensação da empresa que é difícil de verbalizar. É um jeito de ser, um jeito de pensar. E se a gente não traduz isso de uma forma que o outro entenda, a experiência ou a proposta de valor não são tão claras. A Netshoes sabe o que é. Agora, verbalizar é difícil. Formatar é difícil. Esse é o desafio do varejo. Como é que eu transformo isso em algo? Eu te diria que a terceira é transformar. É beleza democrática. Provavelmente, a equação no futuro vai ser entender o cliente como sócio. Por quê? Porque somente 2 atores põem dinheiro no caixa da empresa. O acionista e o cliente. Logo, esses 2 atores são sócios daquela operação. Sócios daquela marca. E ao reentender não sei se existe, ao repensar o cliente como sócio, esse processo muda por completo. E aí vem a frase que a gente tem usado em alguns projetos que a gente vem fazendo. Não adianta maximizar o valor para o cliente. E não adianta maximizar o valor para o acionista. Eu preciso arbitrar essa relação. Ao maximizar o valor para o cliente, eu maximizo o valor por cliente para o acionista. Se essa equação não funcionar, a longevidade e a sustentabilidade que você está colocando, que são fundamentais, não ficam de pé. Porque eu vou estar sempre no empurra no próximo quarto e tulha no cara para fazer o máximo de wallet share possível. E eu vou ter dificuldade de aprovar projetos mais consistentes de longo prazo, justamente por essa questão. Então, alinhar os interesses do acionista com o interesse do cliente me parece uma prerrogativa essencial. O quão perto ou quão longe a gente está disso? A consideração é bem profunda. Eu acho que a gente está muito longe e vou usar uma analogia que a gente normalmente é deparado no bote quando falam, putz, boa é a sua vida que tem capital fechado, não precisa prestar conta para ninguém. A minha empresa é de capital aberto, estou toda hora lá tendo que prestar conta para o acionista. Eu falo, é mesmo? Meu acionista está na porta do outro prédio anexo aqui, me liga todos os dias, me pergunta o resultado de ontem. Quem tem um acionista mais próximo, eu ou você? Né? Lá na Netshoes já vem praticando isso há alguns anos, de ter uma empresa sustentável, né? Do ponto de vista financeiro também. Então, não basta ousar, inovar, ser uma empresa legal se a conta não fecha. Porque aí você vai ter o acionista cobrando de um lado
e o consumidor de outro também, né? Então, eu acho que é o foco, é a bola da vez, ainda mais quando se fala em crise. Eu não vejo como crise, eu vejo como uma oportunidade de criar. Então, eu acho que é o momento ideal para as empresas estarem discutindo isso, refazendo seus orçamentos e budgets, integrando toda a cadeia, para sim ter empresas sustentáveis, né, do ponto de vista não só financeiro, mas da saúde do negócio.